Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta e última videoaula do projeto Oficinas de História. Hoje discutiremos, com o suporte da leitura do texto 5, como podemos tomar a nossa cidade como fonte para as aulas. Saudações! Sejam bem-vindos e bem-vindas à quarta e última videoaula do projeto Oficinas de História. Hoje discutiremos, com o suporte da leitura do texto 5, como podemos tomar a nossa cidade como fonte para as aulas de História, ajudando a aproximar o mundo dos nossos estudantes dos conteúdos curriculares. Essa aproximação é muito importante, especialmente para as crianças menores, que estão nas séries iniciais do ensino fundamental, pois dá mais concretude e familiaridade com os temas das aulas. Essa aproximação é também importante para os estudantes dos anos finais, posto que, ao trazer para a sala de aula a cidade, seus monumentos, sua dinâmica social, suas tensões e contradições, a história da cidade, enfim, nós criamos experiências de problematização histórica do mundo presente e como ele se conecta com o mundo passado. Antes de passarmos para os slides, quero lembrá-los da importância de estar atento ao prazo final para a entrega das atividades avaliativas. O prazo está indicado no programa das oficinas. A entrega de todas as atividades avaliativas dentro do prazo é condição obrigatória para o recebimento do certificado de conclusão da formação. Vamos então ao nosso primeiro slide. A pergunta fundante desta formação, em torno da qual ela foi pensada e executada, é: como elaborar aulas de história pensadas para os estudantes e a partir dos estudantes? Ou seja, como planejar aulas que vinculem o mundo dos nossos estudantes aos conteúdos da disciplina? E, também, como estimular e orientar uma melhor participação destes mesmos estudantes na dinâmica da produção do conhecimento em sala de aula. Como vimos na primeira videoaula, uma das formas mais eficientes de fazer isso é trabalhando com fontes primárias como matéria-prima para as aulas. Aulas com fontes, quando bem executadas, promovem experiências de produção dialógica do conhecimento histórico, nas quais os estudantes compreendem e aprendem conceitos e práticas que permitem enxergar as relações que existem entre presente e passado e, desse modo, desenvolvem as competências para pensar historicamente. A partir dessa ideia central, refletimos especificamente sobre como podemos nos apropriar de fontes textuais e de fontes imagéticas para uso em sala de aula. Hoje falaremos sobre a cidade como fonte para a educação histórica. E por que a cidade? As aulas de história, quando concebidas e executadas como experiências de produção do conhecimento, redimensionam a importância social da área na formação do estudante, favorecendo a sua autonomia para aprender. Nesse contexto, o estudo histórico desempenha um papel importante na medida em que contempla pesquisa e reflexão sobre a relação estabelecida entre o indivíduo, o grupo e o mundo social. As cidades, sejam elas grandes metrópoles ou aquelas bem pequenas, são espaços fundamentais da experiência humana. É nas cidades onde as atividades de lazer, as instituições educacionais, os cuidados de saúde, as instituições de poder e ordenação social estão presentes de forma mais intensa e diversa. Por isso mesmo, é nas cidades onde a dinâmica social se faz mais complexa. Mesmo aqueles que vivem na zona rural, em pequenas vilas ou mesmo em sítios ou fazendas isoladas, frequentam a cidade para satisfazer muitas de suas necessidades, seja de consumo, de serviços ou de cuidados médicos. A cidade é, há muitos séculos,
a mais importante configuração espacial e política da existência humana. Por isso tudo, compreender a cidade em que vivo ou aquela que frequento é fundamental para compreender a construção histórica do mundo em que vivo. Quando levamos a cidade para dentro das nossas aulas, abrimos espaço para trabalhar com a realidade mais próxima das relações sociais que se estabelecem entre o professor, o estudante e a sociedade. Tomar a cidade como fonte para as aulas de história no ensino fundamental configura-se como um espaço-tempo de reflexão crítica, possibilitando construir as condições para um pensar histórico que contemple não só o indivíduo, mas também a coletividade, apresentando as relações que se estabelecem na realidade social mais próxima dos estudantes. Nossos estudantes muitas vezes desconhecem a história do lugar onde vivem. Tomada como um todo, ou em partes, como o recorte de um bairro, de uma praça ou mesmo de um monumento, a cidade possibilita ao estudante construir uma compreensão do seu entorno, identificando o passado e presente nos vários espaços de convivência. Essa temática permite ao professor partir das histórias individuais, dos espaços de referência dos estudantes para contextos mais amplos. Vejamos então duas propostas de como tomar a cidade como fonte de reflexão nas aulas de história do ensino fundamental. A primeira proposta foi pensada para ser aplicada em uma turma de terceiro ano. A aula tem como tema os monumentos históricos da minha cidade. O seu objetivo geral é caracterizar o conceito de monumento histórico como lugar de memória, conduzindo uma reflexão sobre a importância da memória coletiva. O que se quer é, dentro das possibilidades e limites cognitivos dos estudantes, fazê-los compreender a ideia de memória coletiva e como os monumentos são marcos importantes para a construção e perpetuação desta memória. É preciso considerar que a proposta é de uma aula para crianças com 9 ou 10 anos, que têm uma capacidade de concentração e um nível de compreensão das coisas que são diferentes de um adulto. Todo ser humano é capaz de refletir sobre a realidade em que vive. No entanto, é preciso relativizar essa capacidade. Não podemos exigir que uma criança, no início de seu percurso na educação escolar, tenha o mesmo nível de reflexão de um adulto que concluiu o curso superior. Para complementar o objetivo geral, temos os objetivos específicos. O primeiro deles é identificar monumentos existentes na cidade e discutir sobre o porquê de eles terem sido construídos. Isso demanda que o professor ou a professora faça uma pesquisa prévia. O segundo objetivo específico é conduzir uma reflexão sobre como os monumentos ajudam na construção de um sentimento de pertencimento àquele lugar, na construção de uma identidade coletiva. A ideia é que os estudantes compreendam por que as sociedades erguem monumentos para demarcar e perpetuar a memória de acontecimentos que têm um significado maior para elas. Nesse nível, terceiro ano do fundamental, ajudar os estudantes a compreender que os monumentos de uma cidade não têm o objetivo de enfeitá-la, mas de simbolizar valores e crenças importantes para as pessoas que ali vivem, é uma grande realização. A melhor forma de realizar esta aula é levando os estudantes para o local do monumento, possibilitando a eles vê-lo diretamente e, se possível, tocá-lo, vivenciar o movimento do lugar. Essa experiência dá maior concretude ao tema e facilita a reflexão dos pequenos. Diante do monumento, a descrição e a análise se torna mais inteligível para eles. Caso essa visita com a turma não seja possível, uma alternativa é o professor ou a professora ir ao local e fazer um vídeo mostrando e explicando o que é aquele monumento.
Todos nós temos, hoje, aparelhos telefônicos capazes de produzir e editar pequenos vídeos. Bem, quando lidamos com crianças nessa idade, é importante considerar a necessidade de o aprendizado deles levar em conta também o corpo, de fazer uma conexão entre a atividade intelectual e a atividade sensorial. Uma forma eficaz de fazer isso é por meio de atividades lúdicas e criativas. No caso específico dessa aula, ela se encaixa perfeitamente com uma atividade artística com argila. Ao retornar à escola, pedimos aos estudantes que escolham um tema, uma pessoa ou um acontecimento que considerem importante e produzam pequenos monumentos alusivos a eles, que depois serão exibidos no pátio da escola. A segunda proposta de atividade foi pensada para ser aplicada às turmas do sétimo, oitavo e nono anos, podendo ser feita em conjunto ou separadamente. É uma proposta mais ambiciosa e complexa, o que não significa dizer que é difícil, mas apenas que irá exigir mais tempo e mais dedicação. É uma proposta que demanda o tempo de um semestre ou mesmo de um ano letivo inteiro para ser executada. Ela foi pensada para ser a atividade central da turma, um projeto de longo prazo que contribui para o desenvolvimento e aperfeiçoamento de aprendizados que os estudantes tiveram ao longo de toda a sua vida escolar até ali. Por isso mesmo, é uma proposta interdisciplinar que envolve as disciplinas de História, Geografia e Língua Portuguesa. O tema do projeto é História do meu lugar, minha história. O objetivo geral é conduzir a elaboração e execução do projeto de um livro sobre a história da cidade ou sobre a história de um bairro ou distrito específico. Esta é uma experiência muito rica que valoriza o estudante como agente da história e como sujeito do conhecimento histórico, mostrando para ele que sua realidade tem valor e importância. Este objetivo geral é desmembrado em 3 objetivos específicos: propiciar aos estudantes um exercício mais longo e denso de pesquisa, possibilitando uma compreensão mais profunda de como o conhecimento é produzido. Compreender melhor os conceitos de memória, história e espaço como construções sociais, ou seja, refletir sobre como as sociedades se adaptam ao mundo e, ao mesmo tempo, adaptam o mundo às suas necessidades. Aperfeiçoar as habilidades e competências de escrita. Este projeto é dividido em 3 fases. A primeira delas é discutir e decidir junto com os estudantes como será o projeto, se ele abordará a cidade como um todo ou apenas uma parte dela. Quanto tempo vai durar, se um semestre ou o ano todo. A segunda fase é a divisão dos estudantes em grupos e a atribuição de tarefas específicas de pesquisa para cada um deles. Durante a pesquisa, o recurso da história oral pode ser de grande ajuda. No canal do Nudoc Unilab no YouTube, vocês vão encontrar 3 vídeos sobre a metodologia da história oral aplicada à pesquisa e ao ensino. Deixarei o link dos vídeos no mural da nossa sala de aula no Google Classroom. Por fim, temos a sistematização do que foi produzido e a redação do livro. Todas essas fases precisam ser orientadas pelos professores das 3 áreas envolvidas no projeto. É isso. Aqui se encerra a nossa 4ª videoaula e com ela o projeto Oficinas de História. Espero que esta formação tenha contribuído para ajudá-los a pensar sobre o ofício da docência e para incrementar o rol de possibilidades metodológicas para o planejamento e a execução das aulas de História. Espero encontrá-los em uma outra oportunidade. Muito sucesso e saúde a todos vocês.